O plano de 20 pontos de Trump entre o Iraque e uma situação difícil, tentando passar do estágio 1 para o estágio 2. Mas isso é possível? Será que é uma grande enganação do Hamas e de seus apoiadores no Catar e na Turquia? Fique ligado para o nosso programa do Oriente Médio Al-Shaq Al-Satlana com Khaled Abutameh e Dan Diker. Por favor, fique conosco. Khaled Abutameh, meu querido amigo e colega por tantas décadas. Uau, que situação complexa. Não só Hamas, Turquia e Catar, mas aqui também. Seu amigo Dan Diker está transmitindo de Nova York e não ao seu lado, mas espera vê-lo muito em breve aqui em Nova York. Vamos levantar essas questões muito críticas sobre o engano e a guerra do Hamas para a comunidade judaica americana, para o governo e outros na mídia. Porque há muita confusão, Khaled, sobre onde estamos no plano de 20 pontos do Trump. Você e eu dissemos em nosso programa Al-Shaqav Al-Zatlana, bem aqui nos estúdios da JNS, que, meu Deus, talvez a gente nem passe da primeira fase. E ainda há 4 corpos que ainda não foram devolvidos. Que não foram devolvidos pelo Hamas como prometido na primeira fase. Parece que não estamos chegando a lugar nenhum. Bem, Dan, quero dizer, surpresa, surpresa, surpresa. O Hamas não está, você sabe, cumprindo seus compromissos sob os entendimentos do acordo de cessar-fogo ou do acordo de Trump. Deixe-me apenas lembrar você que a primeira fase exige a libertação de todos os reféns vivos e mortos dentro de 72 horas. Ok, o Hamas libertou todos os reféns vivos. Ainda restam 4 restos mortais de israelenses em Gaza. E estamos quase, ou na verdade já passou de 1 mês desde o anúncio do plano Trump. E ainda há 4 corpos. Então isso é uma violação do plano Trump, do Hamas, do acordo de cessar-fogo. Quando o Hamas vai libertá-los? Ninguém sabe. Desde cedo ouço pessoas próximas ao Hamas dizendo, não estamos com eles. É a Jihad Islâmica, talvez outros grupos também. E estamos fazendo um esforço para encontrar esses, os corpos desses reféns. O mais importante é isso, Dan. O Hamas não tem pressa para passar para a segunda fase do acordo ou do plano Trump. A fase 1 favorece o Hamas, e o Hamas está dizendo, olha, nós concordamos com a fase 1 do acordo porque queríamos o fim da guerra e queríamos uma chamada troca de prisioneiros. Essa era a prioridade imediata, para o Hamas acabar com a guerra. Agora, nos últimos dias, tenho ouvido de autoridades do Hamas, e agora eles estão dizendo, olha, nós nunca concordamos com todos os pontos do plano Trump. Essas questões, fase 2 e fase 3, que falam sobre estabelecer uma nova administração em Gaza, que falam sobre a desmilitarização de Gaza, que falam sobre o envio de forças internacionais para Gaza. Essas questões estão em negociação de acordo com o Hamas. Em outras palavras, o Hamas está dizendo, olha, eu só concordei em liberar os reféns que estão vivos. E eu também concordei com uma troca de prisioneiros com Israel e com o fim da guerra. Então vamos começar agora a negociar sobre as outras questões. Por que o Hamas quer negociar sobre as outras questões? Porque eles sabem que essas negociações podem levar meses, anos e provavelmente décadas. E o Hamas vai explorar isso, ou aproveitar esse período para reafirmar o controle sobre Gaza e manter o domínio sobre a população de Gaza. E voltamos à estaca zero, voltamos ao dia 6 de outubro. Agora, a questão é, o governo Trump vai deixar o Hamas escapar disso? Será que o governo Trump vai insistir que o Hamas cumpra todos esses compromissos e todos esses entendimentos? Deixe-me lembrar então que o Hamas, desde o primeiro dia, vem dizendo, não vamos depor nossas armas. Nossas armas só serão entregues a um futuro Estado palestino.
Então, aqui está o Hamas agora estabelecendo condições para o desarmamento. O Hamas também está dizendo algo muito importante. E eu acho, bem, pelo menos em árabe, sabe? Eu não sei o que eles dizem em inglês. Eu não me importo com o que eles dizem em inglês, Dan. Mas eles também estão dizendo, ouçam, pessoal, nós não aceitaremos nenhuma administração não palestina em Gaza, ou o envolvimento de especialistas internacionais em Gaza na administração dos assuntos de Gaza. Em outras palavras, o Hamas está dizendo não para Tony Blair, não para Donald J. Trump como presidente do Conselho da Paz. E o Hamas está dizendo não a qualquer presença não palestina na administração da faixa de Gaza. Agora, isso também está em violação ao plano de Trump. Agora, o terceiro ponto que é muito importante. A Força Internacional de Estabilização, o Hamas tem uma compreensão diferente de toda essa questão do envio de forças internacionais para Gaza. O Hamas afirma que aceita forças internacionais na fronteira, se quiserem enviá-las. Por quê? Essas forças estão vindo para Gaza para defender os palestinos contra a chamada agressão israelense. Esse é o único papel deles. Essas forças não devem ter nenhum papel em policiar a faixa de Gaza, patrulhar as ruas de Gaza ou desarmar as facções palestinas em Gaza. Em outras palavras, o Hamas quer monitores ou uma força de paz semelhante à UNIFIL, que não tem mandato para ir atrás dos grupos terroristas e dos outros grupos dentro de Gaza. Então é isso que estamos vendo aqui. O Hamas está tentando recuar em alguns dos entendimentos com os funcionários do governo Trump. Dan, houve algo muito importante que o enviado dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, disse recentemente. Ele fez um discurso, acho que foi em Miami, na Flórida, e ele disse que os líderes do Hamas disseram a ele, ou disseram a Jared Kushner, que eles vão se desarmar, que o grupo pretende depor as armas. Se você ouvir os oficiais do Hamas em árabe, eles dizem exatamente o oposto. Eles afirmam que não vão se desarmar até existir um Estado palestino. Então, o Hamas agora está tentando impor condições. O Hamas está basicamente dizendo, ok, passamos pela primeira fase ou estamos quase terminando a primeira fase. Vamos iniciar negociações intermináveis, negociações que vão continuar para sempre sobre outras questões, polícia, um governo tecnocrático e o envio de forças internacionais. Isso deveria soar um alarme, sinais de alerta em Washington e em outros lugares. Howard, o que os sinais de alerta que você mencionou deveriam avisar os Estados Unidos é que bem debaixo do nariz deles, o plano de 20 pontos de Trump foi sequestrado, cooptado pelo Hamas, que o transformou no plano de 20 pontos do Hamas. Isso nos lembra exatamente o que aconteceu em Oslo com a Organização para a Libertação da Palestina, Autoridade Palestina, onde Yasser Arafat assinou um acordo internacional com testemunhas internacionais. Assim como o plano de Trump, ele foi cooptado e o terrorismo começou a se espalhar quase imediatamente após a assinatura dos acordos. E sabemos que os acordos acabaram se tornando o sequestro de Oslo por Arafat, transformando-o no plano Arafat, que apresentou a Jihad em um pacote diplomático. É isso que está acontecendo novamente hoje. E podemos dizer com confiança que o Hamas está colocando os atores internacionais no bolso. Porque eles estão promovendo a jihad diplomática, eles estão promovendo a jihad social. Nas redes sociais, eles estão promovendo a jihad midiática, fazendo de Israel o jihadista e deles mesmos os libertadores combatentes de Gaza. Mesmo agora no lado oeste, Gaza segue dividida em duas. E como você disse muito bem, eles estão ganhando tempo. Por quê? Para aprofundar o controle deles sobre Gaza,
pela porta dos fundos e pela porta lateral, usando roupas civis através de milícias e famílias que agem em nome do Hamas para receber a ajuda humanitária que os Estados Unidos estão enviando, mas que o Hamas ainda controla em grande parte. E, finalmente, porque eles querem o grande prêmio, Khaled, que são os 50 a 70 bilhões de dólares em ajuda para a reconstrução que estão sendo prometidos por países árabes, pelos Estados Unidos e talvez por alguns países da Europa. E esse é o grande prêmio. Eles permanecem no controle, eles aprofundam sua dominação sobre a faixa, eles são muito sofisticados. E é assim que essa jihad de múltiplas frentes. Não se trata apenas de atentados suicidas, como vimos em Oslo. Trata-se dessa jihad de múltiplas frentes, da qual as pessoas no Ocidente simplesmente não têm consciência ou preferem ignorar. E isso vai resultar na nossa avaliação. Eu sugeriria forte pressão sobre Israel, pois os Estados Unidos da América o veem como alvo fácil. Eles precisam manter catares e turcos satisfeitos até certo ponto. Então, em resumo, quanto mais Trump diz, por favor, Deus, não desfaça o cessar-fogo, é por isso que eles pressionam Israel para libertar os 100, 200 terroristas do Hamas que agora estão escondidos nos túneis. Eles fazem isso por pressão do Catar e da Turquia. E quanto mais Trump fala, oi, voi, voi. Não podemos romper o cessar-fogo de jeito nenhum. O Hamas então adia ainda mais. Isso me parece ser o jogo. E, é exatamente isso que você e eu precisamos fazer nos Estados Unidos nas próximas 2 semanas. No começo de dezembro. É fazer as pessoas tomarem consciência desse jogo de engano para que possam criar políticas e tomar decisões diplomáticas e políticas que sejam mais, eu diria, informadas, alinhadas com a cultura política do Hamas e dos islamistas. Qual é a sua opinião? Sabe, quase tudo o que você disse está muito correto. É verdade. Na verdade, tudo o que você disse, quero dizer, sabe, não consigo encontrar um ponto em que eu discorde do que você acabou de dizer, mas vamos novamente olhar para o quadro maior. Primeiro, o Hamas não vê o plano Trump como um plano de paz. Você sabe, os americanos chamam de plano de paz. O Hamas vê isso como uma tardia. Acho que esse termo nos é familiar, já estamos bem acostumados com ele do passado. Tardia significa trégua temporária. Acalmar-se. Um período de calma. Sabe, nós já passamos por isso antes. Quero dizer, quantas tardias e quantos cessar-fogos temporários tivemos com o Hamas nos últimos 17 anos? Vários, a maioria deles foi quebrada pelo Hamas. O Hamas nunca os respeitou. A maioria desses acordos foi usada pelo Hamas para se rearmar, reagrupar e se preparar para novos combates com Israel. É assim que o Hamas enxerga o plano de Trump. Ele vê, em primeiro lugar, como uma tábua de salvação para o Hamas, como algo que permite ao Hamas permanecer no poder. Quando o Hamas aceitou o plano de Trump, foi apenas porque eles estavam com medo de que Israel estivesse prestes a eliminá-los, que Israel iria terminar o trabalho. Então é por isso que eles assinaram rapidamente esse acordo. Porque a principal prioridade, a prioridade número 1 para o Hamas, era acabar com a guerra. E uma vez que a guerra terminasse, para eles, isso seria mais um cessar-fogo. Isso não é um acordo de paz. Isso não é o Hamas entrando nos acordos de Abraão. Isso não é o Hamas reconhecendo o direito de Israel de existir. Isso não é o Hamas abandonando a jihad. O Hamas está, na verdade, dizendo que acabamos de completar mais uma fase da jihad. 7 de outubro. 2 anos de luta contra o inimigo sionista. Agora precisamos de uma pausa para nos prepararmos para a próxima rodada de combates. O objetivo é libertar a Palestina, desmantelar Israel e substituí-lo por um Estado Islâmico. Essa é a intenção do Hamas. Eles não abandonaram sua ideologia, não abandonaram o desejo de destruir Israel e para eles isso vai continuar agora. Você falou sobre o Catar e a Turquia.
Sabe, quando falamos Catar e Turquia, isso é Hamas. Na verdade, você está dizendo Hamas e Irmandade Muçulmana. E eu repito isso. É um grande erro envolver o Catar e a Turquia com a faixa de Gaza, porque você vai acabar com o Hamas, ainda mais forte do que tínhamos antes. E novamente voltamos ao dia 6 de outubro. Se você quiser um papel para o Catar e a Turquia, isso deve ser dentro de uma coalizão que inclua ou seja composta por outros países. Mas, uma vez que você traz o Catar e a Turquia, isso acontece às custas dos Emirados Árabes Unidos, acontece às custas da Arábia Saudita, da Jordânia e de outros países. Você está, na verdade, trazendo a Irmandade Muçulmana e o Hamas pela porta lateral, pela porta dos fundos para Gaza. E eu acho que esse é um ponto que as pessoas precisam levantar e discutir sabe, até expressar preocupação sobre isso. Porque eu ouço preocupação, não só de israelenses, eu ouço preocupação até de pessoas da autoridade palestina, até de outros palestinos que não gostam disso. Sabe, o papel que o Catar e a Turquia já estão desempenhando em Gaza, né? O Catar e a Turquia já estão em Gaza. Depois eles estão enviando civis para ajudar na remoção dos escombros, estão enviando trabalhadores humanitários e tudo mais. E isso é algo que vai, sabe, isso vai aumentar. E isso não é bom, não só para Israel, não é bom para os palestinos que se opõem ao Hamas, não é bom para vocês, os Emirados Árabes Unidos e aqueles da Organização Mundial da Saúde e outros países mais moderados e pragmáticos. Até mesmo baniram a Irmandade Muçulmana e que repetidamente criticaram Erdogan e o Catar por serem os principais patrocinadores da Irmandade Muçulmana e do Hamas na região. Então esses são pontos muito importantes aos quais precisamos prestar atenção. Falamos sobre o Hamas ganhar tempo. Essa é a estratégia do Hamas agora, ganhar tempo. E como se faz isso? Você sabe, você enrola em relação aos reféns. Você diz, estou procurando por eles, preciso de mais tempo. E você sabe, olha, nós estamos, quero dizer, o prazo de 72 horas já virou um mês agora. E ainda estamos, você sabe, esperando para o Hamas libertar os reféns restantes. E você sabe, eles dizem que ainda não sabem e que precisam de mais tempo. E então, depois, se e quando eles liberarem os restos mortais dos 4 reféns, então, você sabe, vai levar um tempo antes de começarmos a negociar, de acordo com o Hamas, sobre a segunda e a terceira fase. E é aqui que o Hamas vê uma oportunidade de reafirmar seu controle sobre Gaza, como mencionei antes, e de usar as negociações como um meio de, você sabe, manter seu controle sobre Gaza para se rearmar, se reagrupar e provavelmente também se reinventar, se apresentar como algo novo. Em podcasts anteriores tivemos eu alertei sobre tentativas e já detecto indícios disso. Tentativas de reformular e recriar o Hamas. Há um aumento nas conversas no Egito e em outros países sobre a criação de uma nova força de segurança palestina em Gaza. Certo, mas quem são os membros dessas forças? Estamos falando aqui sobre terroristas do Hamas? Eles largam seus AK-47, trocam de uniforme e se juntam a um novo grupo que vai dar a eles M16 outros uniformes e um nome diferente. Isso é algo que precisamos destacar. Precisamos destacar isso para quem conversamos. Há outras questões. E, aliás, o que estou dizendo é totalmente baseado no que ouço de fontes palestinas, em reportagens da mídia árabe e nas pessoas com quem converso no mundo árabe. Pessoas que não gostam do fato de o Hamas ainda estar de pé. Sabe o que estão me dizendo, Dan? Nós não entendemos por que os americanos e outros mediadores estão negociando com o Hamas sobre o futuro de Gaza. Por que vocês estão conversando com o Hamas? Ao conversar com o Hamas sobre o futuro de Gaza, você acaba legitimando o grupo. Você está transformando o Hamas em um ator legítimo no cenário palestino. Você está dizendo que o Hamas tem voz e deveria ter um papel no futuro de, você sabe,
da faixa de Gaza ou dos próprios palestinos. Esse é outro erro. Você deve negociar com o Hamas apenas sobre a libertação dos reféns, o desarmamento e a desmilitarização. Só isso. Toda essa conversa sobre permitir que o Hamas apresente 40 candidatos e 42 candidatos como membros do novo governo tecnocrático e governo independente, tudo isso são apenas slogans. Isso é uma enganação. Dan, quero dizer, você acha que o Hamas está recomendando ou indicando pessoas que odeiam o Hamas ou que são contra o terrorismo? O Hamas está indicando as mesmas pessoas que apoiam o Hamas? E se o Hamas vai manter o controle de segurança sobre Gaza, como parece ser o caso agora? Aliás, qualquer governo ou administração em Gaza estará à mercê das forças de segurança do Hamas. Então, o que você conseguiu? Sim, você conseguiu o que se chama de força de manutenção do Hamas. Em vez de uma força de manutenção da paz, você conseguiu uma situação em que o plano Trump e todos os seus membros vão enfrentar cada vez mais impaciência e pressão por causa das táticas de adiamento do Hamas. Você está certo, já conversamos sobre isso. Acho que foi no programa da semana passada ou há duas. O fato de o enviado especial Witkoff ter falado diretamente com Khalil al-Hayya em Sharm el-Sheikh já representou o grande prêmio para a legitimidade do Hamas. Então agora isso se tornou mais um padrão. E o que aconteceu aqui? E eu volto ao precedente que Oslo criou, onde o ex-primeiro-ministro Shimon Peres transformou Yasser Arafat de terrorista internacional mais notório do século XX no que ele chamou de pacificador. E aí reside o perigo de legitimar a jihad e os jihadistas. É exatamente onde estamos hoje. O Hamas está atuando como um ator legítimo e convencional, o que eles nunca deveriam ser. Isso deveria ser liderado apenas por Israel e pelos Estados Unidos, com apoio internacional. E o Hamas não deve ser legitimado. Agora que eles foram legitimados novamente, porque o Hamas não vai se permitir ser pressionado, porque isso é antitético à jihad. É novamente Israel. Então isso realmente leva a nossa conversa a um clímax. Sobre Israel estar em uma posição em que não pode se dar ao luxo de cometer erros e muito menos de revelar surpresas aos Estados Unidos. Porque se Israel seria muito fácil para Israel cometer erros aqui e acabar sendo o vilão. Por causa disso, as táticas jihadistas, a desinformação, o engano, o jogo de cena do Hamas, com as quais as potências ocidentais reunidas na cidade israelense de Kiryat Gat, no sul, não têm experiência. Eles não entendem a cultura. E, portanto, o plano deles seria girar o foco para Israel, para que Israel, de certa forma, unilateralmente se submeta a essa urgência internacional de avançar para a próxima etapa. De novo, Dan, é difícil discordar do que você diz, não só por sermos amigos, mas você parece entender. Você está em Nova York e realmente entende isso. Queremos que mais pessoas despertem, queremos que mais pessoas vejam a realidade como ela é. Queremos que mais pessoas estejam cientes das táticas de engano do Hamas, das táticas de atraso do Hamas. Queremos que as pessoas saibam que a guerra acabou, mas a jihad não acabou. Queremos que eles saibam que os terroristas ainda estão de pé. E enquanto os terroristas estiverem de pé, isso é uma má notícia. E isso significa que é apenas uma questão de tempo até termos mais ataques como o de 7 de outubro, ataques no estilo de 7 de outubro em Israel. Acompanho de perto o que os líderes do Hamas dizem em árabe. Eles usam as redes sociais e estão indo, você sabe, para a estação de televisão favorita deles, Al Jazeera. Eles estão se gabando de que conseguimos muitas... Você sabe o resultado de 7 de outubro. Foi uma grande vitória para nós, claro, eles não falam sobre a morte e a destruição. Como eles veem a vitória, Dan? Como eles veem conquistas? Eles dizem, olha, você acabou de mencionar isso. Eles dizem que até os Estados Unidos estão conversando com a gente.
A superpotência veio até nós e isso eleva o nosso status. Isso significa que a comunidade internacional, liderada pelos Estados Unidos da América, reconhece o Hamas como uma grande potência regional no Oriente Médio. Para eles, isso é uma grande conquista. Sabe, sentar com o grande Satã não tem problema, desde que você saiba esse Satã está presente, como se tivesse vindo ao Hamas para começar a parar a guerra. Veja, eles estão descrevendo tudo isso, todas as reuniões com os americanos, como um esforço dos Estados Unidos da América para salvar Israel, porque Israel falhou em destruir o Hamas. Os americanos vieram até o Hamas e imploraram para aceitarmos um cessar-fogo, e nós fizemos um favor para eles porque falaram diretamente conosco, foram gentis conosco, foram educados. Oficiais do Hamas elogiam Wittkopf e dizem: na reunião dele com Khalil al-Hayya, o líder do Hamas, ele foi gentil e muito compreensivo, porque ambos perderam seus filhos. Agora você sabe, você vê no tom dos líderes do Hamas o quanto eles estão orgulhosos dessa grande conquista. Uau, o presidente dos Estados Unidos manda seu representante para falar conosco. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Hamas está dizendo: olha, eu ainda estou de pé, ainda estou em Gaza. Israel falhou em alcançar seu objetivo de me tirar do poder. E número 3, nós conquistamos muito apoio internacional. Olhe para os campi, olhe para as ruas das cidades europeias, olhe para algumas áreas nos Estados Unidos onde você vê todos esses protestos anti-Israel. Eles veem esses protestos como solidariedade aos palestinos, solidariedade ao Hamas e um passo para isolar ainda mais Israel na comunidade internacional. Então, no que diz respeito ao Hamas, aqui está mais uma conquista. E assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Precisamos ter cuidado. Você sempre precisa olhar para o que o outro lado está dizendo e como o outro lado percebe toda essa situação. Tudo é percepção. Você sempre fala disso, Dan, e é fundamental. E se o outro lado está falando sobre conquistas e vitória e um desejo de continuar a luta e que haverá mais ataques como em 7 de outubro, precisamos estar atentos. Muito preocupados com o que realmente está acontecendo. Nós não estamos, ou eu tenho a sensação de que muitas pessoas no Ocidente não estão vendo ou lendo o quadro completo. O quadro completo, absolutamente. Khaled ainda é obscuro, nebuloso, enfumaçado e pouco claro para muitos no Ocidente. Aqui está a última pergunta que podemos discutir agora, se a Arábia Saudita perceber isso. Hamas, como uma entidade subversiva e ilegal na Arábia Saudita, aliás, continua a minar e desafiar a liderança saudita. Estados Unidos, forças mais moderadas e favoráveis no Golfo, sem incluir o Catar. Há um argumento para dizer que a Arábia Saudita pode realmente seguir o caminho da normalização com Israel, sabendo que a alternativa é a contínua subversão do Hamas? Em resumo, isso serve de desculpa. Quanto mais ações jihadistas ocorrerem, mais a Arábia Saudita poderá alegar que não precisa de um Estado palestino, pois são apenas terroristas islâmicos radicais. Não vamos a lugar nenhum tão cedo, então seguimos com os Estados Unidos da América para normalizar ou obter um status especial de segurança fora da OTAN. Eles recebem vários benefícios dos Estados Unidos. E com Israel existe a possibilidade de seguir por esse caminho de normalização. Sabe, Dan, nem tudo o que os líderes árabes dizem em público necessariamente reflete o que eles realmente acreditam, lá no fundo. Eu me lembro, acho que era o presidente Jimmy Carter, que uma vez disse ou escreveu em algum lugar que em suas reuniões com líderes árabes e chefes de Estado, a maioria dessas pessoas disse a ele que não gosta da ideia de um Estado palestino, e alguns deles até falavam mal dos palestinos. Acredito que outro funcionário dos Estados Unidos da América mencionou em suas memórias reuniões e conversas com líderes árabes sobre os palestinos.
Então, a questão da Arábia Saudita aderir à normalização depende de um homem, e é o Mohammed bin Salman. Ele vai fazer isso? Ainda não sabemos, é muito difícil dizer. Enquanto isso, ouvimos dele e da mídia oficial saudita, e a posição ou postura oficial da Arábia Saudita é essa. Sabe, queremos um Estado palestino, queremos, sabe, tudo está condicionado a um Estado palestino. Mas deixe-me lembrar que outros países árabes, como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, também apoiam a ideia de um Estado palestino. Eles não se opõem a um Estado palestino. Você pode dizer: entrei nos acordos de Abraão, mas não abri mão do direito dos palestinos a um Estado. Seguiremos trabalhando com Israel por um Estado palestino. Então tudo depende do Mohammed bin Salman. Vamos ver o que ele vai fazer quando for para se encontrar com o presidente Trump. Também depende do presidente Trump, aliás, e de quanta pressão o presidente Trump está disposto a exercer sobre o Mohammed bin Salman e dos sauditas aceitarem. Os sauditas, como você disse, desprezam o Hamas e odeiam a Irmandade Muçulmana. Em 2018, as autoridades sauditas prenderam todas as figuras e membros do Hamas no reino. Eles jogaram a maioria deles na prisão, acusando-os de apoiar o terrorismo, acusando-os de arrecadar fundos para uma organização terrorista, organizações islâmicas terroristas. E alguns desses membros do Hamas, incluindo seu líder de 83 ou 84 anos, receberam longas penas de prisão. Eles foram condenados. Então, você sabe, os sauditas e muitos países árabes entendem a ameaça da Irmandade Muçulmana, a ameaça do Hamas, a ameaça da Jihad, a ameaça de todos esses grupos islamistas. Eles entendem o engano deles, Dan. E é aqui que os ocidentais precisam aprender com esses líderes árabes como lidar com esses jihadistas. E é aí que estamos em Al-Shaq al-Awsatlana, tentando compartilhar, revelar, expor, educar e engajar nessas linhas das culturas políticas do Oriente Médio e das próprias princípios distantes e desconhecidos por trás disso. Um deles, que é a jihad de todas as variedades. Essa é uma mensagem essencial para transmitirmos a nossos amigos, aliados e parceiros americanos e europeus. Porque, caso contrário, vamos continuar nesse caminho de uma política totalmente imprudente e de pressão indevida sobre Israel como base desse posicionamento político. Talvez seja ingenuidade, talvez seja ignorância, mas certamente é muito perigoso. Pressão máxima. E esse é o nosso papel, então, obrigado por ser um professor, um incentivador e um parceiro. E vamos seguir por esse caminho. Eu chamaria isso de segunda fase da jihad. Você pode dizer que a guerra acabou, mas a jihad continua. Khaled, grande amigo e colega por tantos anos, obrigado por essa discussão maravilhosa que tivemos. Espero que ajude nossos espectadores dedicados e leais a terem uma compreensão mais profunda. Obrigado, Dan.